Annyeonghaseyo, Yorobun, sejam bem-vindos a mais um episódio de KyopoCast. KyopoCast é esse que tem um pouco de clima de volta às aulas, né? A gente tá gravando aqui agora no comecinho de fevereiro, ele vai pro ar na segunda semana. E o trânsito já tá infernal, não sei se vocês repararam por causa das voltas às aulas. E não só por isso que ele tem um clima de volta às aulas. A gente tá aqui hoje com o Jai e a Mônica. Muito obrigado pela presença de vocês. Porque a gente tá aqui num clima de apresentação de trabalho, né? Eu pedi... Na verdade, para quem não lembra, o Jai esteve aqui no KyopoCast para fazer o programa, para contar um pouco sobre ele e principalmente sobre uma pesquisa que a Coreia solicitou para que a gente aqui, nós Kyopos aqui do Brasil, respondesse, Kyopos do mundo inteiro, na verdade. E ele comentou, eu perguntei, né, no episódio se a gente teria acesso aos resultados. Eu me arrependi de ter feito essa pergunta, tá? Que ele teve acesso ao resultado, ele pediu, conseguiu passar pra gente, e é um PDF de simplesmente 418 páginas. E aí eu pensei, eu preciso... sabe, na escola, quando a professora fala assim, vai ter trabalho em grupo, vai ter aquelas pessoas que pensam assim, eu vou chamar meus amigos mais próximos, porque motivo de fazer zona. Eu era daquele pessoa, não, eu preciso ficar perto de alguém que vai saber explicar melhor. Então já faz parte do grupo, eu pensei, vou chamar a Mônica, porque é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Porque, sabiamente, não foi alimentada com kimchi desde na infância. E ela foi uma das... você ficou em primeiro lugar em 600 alunos nos primeiros meses nos Estados Unidos, Mônica. Seja bem-vinda, Mônica. Muito obrigado por topar esse desafio aqui de destrinchar essa pesquisa. Obrigada. Mais uma vez aqui. Vamos ver o que vai dar nisso. Obrigado não, desculpa, aliás. Acho que é melhor eu pedir desculpa, né? Mas obrigado por topar. A Mônica falou assim, nossa, mas você acha que eu sou qualificada? Assim, Mônica, eu não conheço ninguém que pensou em estudar política fora do Brasil, inclusive, né? E aí a gente tentou... Isso aqui foi literalmente uma apresentação de escola, porque a gente tentou fazer as reuniões para poder discutir antes. As reuniões não deram certo porque no dia eu já teve problemas no trabalho e não conseguiu aparecer. E aí a Mônica veio, a gente ficou falando de outras coisas, nada a ver em relação ao trabalho. Igual o trabalho de escola. A gente juntou agora, a apresentação é daqui 5 minutos. Você fala isso, você fala aquilo e eu... Beleza, gente. E aí a gente vai apresentar esse trabalho aqui. Temos colinha aqui. Eu fiquei confiante nisso. Não sei se vocês acompanharam crianças na pandemia. Eu acompanhei meu sobrinho e minha sobrinha. Meu sobrinho estava no terceiro colegial quando começou a pandemia e minha sobrinha tinha acabado de entrar no Bandeirantes. E foi mamão com açúcar, né? Essas aulas, prova com consulta, assim. Falei, nossa. Então, eu sempre falo que a pandemia ainda não acabou, porque o Tenko ainda não tá atendendo no salão. Pra mim, a pandemia só vai acabar quando a gente poder sentar e comer no Tenko. Então, tá podendo fazer prova com consulta. A gente já vai conversar sobre essa pesquisa, a gente vai retornar, eu já vou explicar pra gente qual que era a finalidade, o objetivo, quem que fez essa pesquisa, mas antes eu preciso aqui falar do nosso Tom Ari, o Tom Ari que é o nosso clube de membros, né? A gente já anunciou, inclusive quando a gente tá nessa gravação foi quando a gente acabou de anunciar o Tom Ari, então já vai fazer 1 ou 2 semanas que o Tom Ari foi lançado, acredito que já vamos ter mais ou menos uns 6, 7 membros, talvez, né? Se eu conseguir convencer a família a entrar. Mas o Tom Ari, na verdade, ele é fácil de convencer, porque se você entrar agora no começo, a sua chance de ganhar prêmios incríveis é muito alta, né? Então a gente vai sortear no dia 15 de fevereiro, mais ou menos, no mês de fevereiro, um pacote de café que a gente ganhou do Garan, café fresquíssimo, foi torrado no final de janeiro, é o grão supremo de Espírito Santo. Para quem é bom apreciador de café, é um ótimo café, e para quem ainda não conhece os cafés especiais, é um bom café para entender um pouco a diferença. E no final do mês a gente vai sortear o guia Umami que a gente ganhou da Hannah e do Lucas. Eu já tava aqui até vendendo o guia pra Mônica e pro... Já, na verdade, eu fiz errado. Eu devia falar que esse guia não tá à venda. Você só consegue ele ganhando o sorteio do Tom Ari do KyopoCast. Volta. Tá? Ele é um guia de desconto, mas o mais legal de indicações. Eu já comecei a usar, né? Eu tô na minha missão de completar as 47 indicações. Já fui em 2. Na verdade, porque uma foi uma indicação e outro restaurante é um restaurante que eu já frequento, mas eu fui estimulado a pedir pratos diferentes por conta da indicação, né? Ele tem uma curadoria muito legal da Hannah por parte de restaurantes coreanos, e a Hannah deu pra perceber que ela é uma rata de bom retiro. Ela ganhou meu respeito, assim, quando ela falou que ela come takpar, e eu
Assim, é um prato que eu tenho até vergonha de falar que, assim, você gosta de Ai, A Adri vai ter um treco. ela também não come? Não, eu fico brincando com a patinha enquanto eu tô comendo. Nossa! Mas ela tem nojo, Adri? Tem, ela fala, como é que você consegue comer aqui? Ela fica assim, ó, quando eu tô comendo. Você come taquar já? Como. Com osso também? Com osso. O desossado eu encaro, mas com osso eu preciso entender de onde que vem esse meu trauma, porque eu vejo o pé da galinha, eu não consigo, sabe, Alguém encarar. falou que não pode comer. Oi? Vai que alguém falou que não pode Exato, comer. porque ia ficar burro, né? Mas assim, e aí eu vou experimentar mais uma vez, vou dar chance. A minha esposa, tipo, ela uma vez a gente foi num por quilo de comida mineira, assim. E tinha lá frango assado com quiabo, assim. A gente comendo, a gente pegando no buffet entrou. E aí na parte do frango foi pegar um frango e subiu um pé, assim. Ela não conseguiu comer o resto do dia. Aí eu pensei, eu vou encarar esse pé, assim, eu encaro, né? Vamos ver se eu consigo também fazer igual as pessoas são. Porque na época, isso vai fazer acho que uns quase 10 anos. Na época na Coreia tava muito na moda o takpar, né? Acho que deu um boom de uns 10, 15 anos pra cá. E eu botei no meu prato e eu não consegui comer. Eu ficava olhando assim, meu Deus, é muito feio o pé, né? A coxa é bonita, a asa é bonita, mas o pé é muito feio, assim. Tem gente que ganha dinheiro vendendo fotos de pés, né? Acho que são as taras, eu não consigo entender. O guia, você, além de tentar ganhar concorrendo no nosso Tom Ari, mas para quem não quer perder tempo, porque são 47 restaurantes, então você tem um por semana para ir até o final do ano praticamente, né? Porque o guia tem validade. Inclusive, fica até aqui a minha sugestão pro pessoal do Guia Umami, porque eu achei muito legal que eles lançaram no Solar, no primeiro dia do ano novo lunar, e ele vai até exatamente um ano. Só que eu acho que ele deveria durar exatamente um ano lunar. E aí cada edição ficaria, por exemplo, essa edição seria a edição do coelho. Você pode até ir colecionando, né? Aí ano que vem não sei qual que é o bicho, acho que é boi. Não lembro. Acho que é dragão. Dragão? É. Nossa, ia ser um guia lindo com uma desenho de dragão aqui na capa, né? Você ia até colecionar, assim, eu completei os álbuns da figurinhas da Copa do Mundo, eu completei os restaurantes. Mas se você não quiser tentar arriscar sua sorte, você é a pessoa que perde o sorteio quando só você participa, você pode comprar o guia custa, se não me engano, R$160 ou R$159,90, não sei. E se você comprar usando o cupom que o podcast 10, você tem R$10 de desconto, tá? Já é quase um refrigerante no restaurante quando você for. Bom, feito aqui o nosso merchan do nosso Tom Ari, a gente pode voltar agora a falar de takpar, então entre a gente aqui. Onde vocês comem takpar aqui? Tem algum lugar específico que vocês gostam? Tinha, mas nossa, faz tempo, viu? Tinha o Chugun, só que fechou. Não sei se o Totô ainda faz. Totô. Normalmente faz o Pur Takpar, né? Mas faz muito tempo. Pur Takpar que o takpar é só apimentado que come, né? Totô faz, só que é desossado. É desossado. Só que é bem pimentado e é a carvão. É muito bom. Nossa, no carvão. E se não me engano, tem 3 intensidades de pimenta, né? Da pimenta. Nossa, é muito pimentado se pegar o mais pimentado. Você geralmente vai em qual dos 3? Se você... Olha, os lugares que tenho frequentado ultimamente não tem o takpar. mas faz tempo. Mas eu lembro, acho que foi ano passado que eu comi no Totô. Nossa, e Totô é um lugar que acho que nunca comi nada que eu não gostei. Então eu arriscaria lá. Sim, eu vou arriscar o... E é desossado, é menos... É desossado e no carvão ainda por cima. Sim. Tá. Você que gosta? Não, é que eu como takpar chinês, na verdade. Do tempero chinês de takpar. Em restaurante chinês, então? Mas, tipo, aqui no Brasil... Mas é no vapor, não é? É no vapor e é meio que no canal. Nossa, é muito mais nojento. Não, é que eu já vi o coreano, só que não sei, que tem que tchuk parar uma né? Sim. Aqui, eu fico sabendo que sai no vapor, aí você vê o pé de galinha. Sabe quando a sua mão fica muito tempo no banho enrugado? Nossa. Por isso tem luva, né? Tem que comer com a luva. Não, com chocarau com a mão. Não vem unha, né? Já vem. Claro que vem a unha também, claro que vem. Quando vem a unha, eu fico mais... Mas ai... Mas não se come a unha. Não. Não, eu não como a unha. Você come a unha? Acho que não comi. Eu nunca comi. Não, é duro também. No máximo se rói, né? Em volta, salta fácil? Salta. É que a melhor parte é a palma.
Palma é onde tem mais isso. Tá. Você come Chocopar? Como? Chocopar e Itaquá tá aí. Não, a pé do porco é muito mais fofinho, bonitinho. Entendi. Bom, inclusive, minha esposa trabalha com importação e exportação, né? E vira e mexe, surge um pessoal assim da Coreia. Ai, a gente tá precisando de takpar, de pé de galinha. Você tem fornecedor? E eu conheço gente que trabalha com entreposto de carnes, assim. Aí uma vez eu liguei pro amigo meu, minha esposa conhece ali, tá procurando pé de galinha. Sabe onde eu acho? Falei, manda pegar fila. Falei, como assim? Não se come pé de galinha no Brasil. Por que não tem? Falou que o pessoal tá levando tudo, assim, tipo... Imagina. Aí começaram a surgir várias brincadeiras, assim, na minha cabeça, que eu não vou dizer aqui pra não ser cancelado pro pessoal vegetariano, vegano, mas fiquei, tipo... vamos pra pesquisa. Então, já lembra a gente aqui, essa pesquisa é uma faculdade que fez. Isso. É o Koryodaekyo. Tá, é uma das principais faculdades coreanas. Sim. Ela é pública. Existe esse conceito de faculdade pública na Coreia? Existe. Faculdade pública não se paga, igual no Brasil? Não, paga, mas paga menos. Tá. Que o Seoulde é pública. Koryodae não é pública. Ah, não é pública. Isso. E o Yonsei também não. Yonsei também não. Yonsei eu sei que a Coreia é azul, né? Que representa. O Coreia é vermelho. O Seoulde é qual? Boa pergunta. Será que é branco? Ou será que Eu não acho tem? que é branco. Ou é clarinho, não lembro. Não sei. Você não fez Eu fiz, mas eu não lembro. Eu não conheço. Não lembro, mas eu paguei taxa, então eu sei que não é totalmente pública. Isso. Mas você tava como estrangeira lá? Não, eu entrei como coreana. Não, eu fiz a papelada, eu fiz como coreana, mas a minha entrevista foi como estrangeira. Ah, tá. É que se você entra como estrangeira, você paga mais caro, não é? Se não me engano. É que eu não sei se... É que a faculdade foi muito cara, então, mas pra mim eu lembro que mesmo o valor como coreana? era barato. Tá. Comparando. Com as particulares aqui, né? A nossa USP é de graça ainda. Né? Entendi. E aí, eles fizeram essa pesquisa porque, na verdade, se eu não me engano, ia ter alguma mudança em relação de ministério para secretaria ou vice-versa, não é? Isso mesmo. Mesmo. Agora, já aconteceu essa mudança? Não ainda, mas o assunto está muito, muito maduro. Só não aconteceu ainda porque o atual governo, diferente do Brasil, a reforma ministerial da Coreia precisa passar a aprovação do Congresso. Tá. Aqui no Brasil não. O Brasil é mais simples. Então, você realoca... O presidente indica e pronto. E realoca, né? Tipo, por exemplo, o que aconteceu agora do governo Bolsonaro pro Lula foi o Ministério da Economia. Ele voltou a ser como era o clássico, que é fazenda, planejamento, trabalho. Então, realmente fez essa divisão. Na Coreia é um pouco diferente. Então, tudo isso vai passar no Congresso. E hoje o governo coreano, ela é minoria dentro do Congresso. Tá. E tem alguns assuntos muito sensíveis que acabam atrapalhando o governo de situação para poder aprovar essa lei da reforma ministerial. Porque o atual governo do Yoon Suk-yeol, que seria o governo conservador, eles vão desfazer o Ministério de Mulheres e Família. Tá. Só que assim, por isso que existe um embate político, por isso que tá um pouco devagar, mas tá tudo pronto, tá decidido que vai ser Tongpocheon, uma secretaria dos imigrantes coreanos, então vai ser uma política totalmente voltada para os coreanos que estão ao redor do mundo, tá? Mas assim, hoje antes dessa mudança, a gente tinha alguma secretaria pra gente? Não. Nada. Essa função tá dividida em vários ministérios. Ah, tá. Ministério de Relações Exteriores. Lembrei. Isso. Então, por exemplo, eu citei uma Secretaria da Mulher, desde a Secretaria da Mulher, tinha que ter a Secretaria da Mulher Imigrante, por exemplo. Sim. Entendi. Só que agora vai ter... A tentativa é centralizar. Isso. O atual presidente é conservador? Isso, partido de conservador. Porque essa mudança da idade coreana é uma pauta não conservadora, vocês não acham? Mas também essa pauta é uma pauta também muito madura. Não é uma já coisa... existe faz tempo. Isso. Então é uma pauta que é muito madura, que já tem um consenso da população. Não é um assunto que tem uma briga política muito forte. Tá. Então aí que avançou com essas reformas. Na Coreia mesmo as pessoas não se opuseram a essa ideia de votar a idade. Sim. Foi muito bem recebido. Isso. Então ele jogou no seguro. Ele não quis mostrar. Deixa eu achar uma pauta que não transpareça a modernidade, mas que na verdade já é jogo ganho. Assim. Exatamente. Tá. E o exemplo, acho que o clássico que eu citei aqui no Kyopocast é assim: quem é responsável para a entrada e a saída seja coreano ou estrangeiro na Coreia? É o Ministério da Justiça.
E acho que muitos telespectadores e ouvintes tenham sofrido isso, porque eu sofri isso com a minha esposa, que ela é brasileira, que tem passaporte coreano. Então, no caso dela, ela saiu do Brasil com passaporte brasileiro, e quando ela chegou na Coreia, ela mostrou o passaporte coreano. E entrou. Não. Aí, os caras ficaram assim, mas você não tem registro com esse passaporte. Aí ela foi chamada numa salinha, e lógico que, né, depois é liberado, sem nenhum problema, né? Mas até o Ministério de Justiça não entende muito bem como é que isso é. Então esse é um assunto que é muito de Kyopo, porque os Kyopo que tem, a gente fala que é Poksugukjo, que é múltipla nacionalidade, não é dupla. Porque Poksugukjo, ele não te dá todo o direito de um coreano para trabalhar lá. Se você quiser trabalhar mesmo tendo passaporte coreano, você tem que pegar visto. Tá. Então, isso, quem é responsável para cuidar desse assunto? É o Ministério da Justiça, mas o Ministério da Justiça tem que tratar o coreano Kyopo, que tem Poksugukjo, como um coreano ou estrangeiro. Então, são essas linhas tênues que fizeram que o governo falasse que já estava muito bem amadurecido esse assunto. Do governo anterior. Vários governos. Isso, independentemente se entra um conservador, alguém mais progressista, mais direita, mais esquerda, isso. É um assunto que continua. Exatamente. Então, e aí que calhou a questão do falta de mão de obra na Coreia também. Então, aí que o governo, esse governo, né, era consenso do tanto o candidato de esquerda, do Min Ju-dang, e da direita, que é o Kun Min-hee, eles tinham um consenso sobre o Tom Pol-chon. Então, é um assunto que vai passar no Congresso. Só está demorando um pouco para outros assuntos, né? Que vai começar a consolidar as políticas um pouco mais concretas, transparentes, sobre esse tipo de situação, que é passaporte, Kundae, que é serviço militar, e outros demais assuntos que podem existir aí. Tá. Então, assim, a pesquisa saiu, então a gente tem aqui vamos confiar na pesquisa, né? Porque eu sempre fico naquelas assim, mas como foi feita essa pesquisa? Qual que é a amostragem da pesquisa? Mas ignorando toda essa parte, né? Igual prova de física, ignorando a existência do atrito, né? Baseando-se nessa pesquisa, a gente tem dados do que quais são os desejos e as dores dos coreanos fora da Coreia. E ainda em pouco tempo, provavelmente ainda nessa gestão do atual presidente, vai ajudar a nortear quais são as políticas e as prioridades de ações dessa nova secretaria do coreano imigrante. Exatamente. Então, quem demandou essa pesquisa foi o Ministério da Relações Exteriores da Coreia, entidade máxima, que cuida, hoje quem é responsável por serviços consulares dos imigrantes, também nessa parte do Kyopo, é o Ministério da Relações Exteriores, que é representado pelo Consulado-Geral, Embaixada, etc. Então, quem demandou essa pesquisa foi eles para essa universidade especializada para poder entender qual que é a situação atual dos imigrantes no mundo todo. Então, e a sugestão, depois a gente vai compartilhar um pouco, né, qual foi a conclusão, ele vai virar uma norte para a elaboração da política pública da Secretaria dos Imigrantes, que vai ser criado num período bem breve. Tá. Então, vamos dar uma pausa aqui, que a gente já explicou mais ou menos, então, para que serve essa pesquisa. Agora, a gente pode ir para dois caminhos. A gente pode falar sobre os resultados dessa pesquisa, ou a gente pode falar antes se a gente deve ou não considerar essa pesquisa pela forma que ela foi elaborada. Antes disso, David, você não tá ouvindo um chiado, não? Pra mim parece que a abertura tá muito alta, não? Tá de boa? Então tá. Então, mas não tem problema isso. Tá. Então vamos lá. A gente tem duas opções, então, de escolher se a gente fala agora sobre os resultados da pesquisa ou se a gente aborda primeiro como que a pesquisa foi feita, tá? Eu lembro que na própria gravação que a gente fez, ele já foi lavando as mãos logo de cara assim, ó, eu não fui eu que fiz a pesquisa, eu mesmo não entendo todas as perguntas, eu não sei o quê. E eu fiz a pesquisa, a Mônica também fez, ajudou até a compartilhar. E assim, realmente o pessoal mandava pergunta pra mim assim, cara, eu falei, mano, não pensa, só responde, porque acho que ou eu fiquei na dúvida se foi erro que se perdeu na tradução ou se foi realmente as nossas cabeças estão tão diferentes que as perguntas que eles fazem não fazem muito sentido pra gente, talvez faça sentido em outra
nacionalidade. Você teve essa impressão também, Mônica? Tive. Tinha umas perguntas que eu achava que era muito específico para os Estados Unidos. Assim, alguns, maioria achei. O que, por exemplo? Eu não lembro agora, mas era assim, de identidade, de... Não lembro agora. Não consigo falar. Mas eu lembro que na hora que eu ficava, isso aqui é muito pra Korean American. Ok, Korean American. E você respondeu como uma Korean American ou como uma coreana brasileira? Não. Coreana brasileira, mas tipo, acho que tinha uma opção meio que... Não tinha um que era não, don't agree, né? Tinha, né? Que não concordo totalmente, ou sei lá, uma coisa assim. Eu sempre ia pra esse lado, porque não se aplica... Não tinha a opção, não se aplica a mim. Eu queria que tivesse... Entendi. Eu sentia falta disso em algumas perguntas. Entendi. Mas, eu tinha sempre... Bom, inclusive, assim, quando o Jai veio pedir, eu achei a amostragem muito baixa. Eles pediram o quê? 200 respostas pra gente? 1%, uma coisa. Isso, então eu trouxe aqui alguns números, né? Hoje, a estatística oficial do governo coreano para o Brasil está falando 30 mil imigrantes que residem hoje no território nacional. São 30 mil pessoas que têm algum vínculo ainda com a Coreia. Então, são 30 mil passaportes coreanos que estão no Brasil, seria isso? Passaporte coreano, sim. Porque, por exemplo, tem vários que já nasceram aqui e não tem mais nenhum registro no consulado. Então, eles não estariam inclusos nesses 30 mil. Quem tem passaporte brasileiro? Está aqui. Tá aí também? Se não tiver o coreano, só o brasileiro. Só o brasileiro. Teria como eles conseguirem traquear, mas eu não sei como é que é feito isso. Mas assim, por exemplo, se você não faz o registro do seu filho no consulado, não tem como eles saberem. Verdade. Então, sim, é um número alto, eu achei até. 30 mil coreanos com vínculos ainda com a Coreia, aqui no Brasil, eu achei um número alto. O pessoal falou que o nosso auge foi 50, mas que já caiu mais da metade, né? Nossa, eu falei errado. Na verdade, 30 mil seria só os coreanos descendentes. Coreano descendentes. Descendente. Já tá incluso, então. Quem tem nacionalidade brasileira. E quem tem Yeonjukon, que era RNE, agora virou RNM, seria 5.900 pessoas. Tá. E a estatística, ele segrega também a Yuhaksen, que seriam os intercambistas, 21 pessoas. E Ilban, acredito que seria expatriados, etc., que tem algum visto de trabalho, etc., que estaria dando uns 430 mais. Então, acho que ficou numa faixa de uns 45 do total. Sim. Né? 45, 40 mil no total. Aí de lá eles pegaram o 0,5%, que para chegar em mais ou menos 250 pessoas, a gente conseguiu ultrapassar, se não me engano, a gente conseguiu chegar em 269. Na verdade, a gente podia até mais, só que a gente teve que parar. Exatamente. Porque ia faltar Pix pra galera. Exatamente. Porque a gente anunciou também que quem participasse ia ganhar um Pix. E aí já começou. Esse é um dos motivos que a Mônica veio, que ela veio cobrar esse Pix. Que ela respondeu e não recebeu esse Pix. E eu já tenho uma explicação pra isso também, né? Pra quem não recebeu o Pix, gente, não sei se vocês olharam na época a caixa de spam, olharam o e-mail, porque para poder mandar o Pix, tem que mandar sua chave Pix também, né? Isso não tava na pesquisa já, Tinha né? que tá. Sugestão para próxima. Essa é uma falha, total responsabilidade minha, porque eu era responsável pela comunicação de enviar o e-mail e tal. Você não tem como. Você não tem como fazer a pessoa ler um e-mail. Você faz a sua parte, que é mandar um e-mail e pronto. Olha, mas no caso do KeoPoCast eu sofri, porque, nossa, tantas pessoas preenchendo a pesquisa, tantas. Eu fiz Pix pra maioria das pessoas, né? E eu sofri. Pra mim. Mas eu preciso falar como é que ficou. Teve muitas pessoas que doaram, né? Pessoas que deixaram de responder e tal. Né? Aí eu comuniquei também via e-mail falando que, pessoal, é a última chamada. E se você não manifestar o dinheiro, né? Porque o dinheiro já veio pro Brasil. Ele já estava na minha conta. O dinheiro vai ser doado integralmente. Aí realmente sobrou R$4.551, que foi doado para a Associação Bolsistas Coreanos. Tá. E essa doação já foi feita. Eu anunciei na imprensa da comunidade, no Chouna Team, ela já tá lá, então eu fiz meu papel. A gente tem uma associação de bolsistas coreanos, então, universitários? Não, eles pegam todos. Todos? Todos. Entendi. Aí quem quer se candidatar entra em contato com essa associação. Exatamente. E tenta concorrer
alguma ajuda para complementar as mensalidades aqui. Sim. Entendi. Foi você que escolheu qual associação. Você poderia ter mandado para a Associação dos Tenistas Coreanos, por exemplo. Né? Eu dei a opção para a faculdade. Muito voltado para o Koreode. Isso. E como ele é uma instituição de ensino. Isso. E eles acharam mais apropriado para doar para os bolsistas coreanos. Inclusive porque também, se a gente pegar as pessoas que participaram da pesquisa, eu tenho aqui os números, são jovens. Muito jovens. Muito jovens. Por quê? Mas aí que tá. Aí já não é uma culpa sua. Para quem você pediu para responder as pesquisas? Quando você pede para alguém responder a pesquisa, já está direcionando mais ou menos o público. O público, eu diria que realmente foi bem pulverizada, tá? Mas a participação do jovem foi alto, de 20 a 29 anos, né? Deu 36%, 37%. Mas acho que ela foi só online. Só online. Acho que isso também é um fator que dificulta, né? Sim. E aí favorece. Então, acho que provavelmente no mundo inteiro, né? Em algum lugar, será que foi papel? Será que eles foram lá na Associação dos Idosos Coreanos, para alguém chega lá para cada idoso e pedir para... Imagina. Pode ter sido, mas alguém tem que capturar isso e colocar no FOMS. Então, mas você teria coragem de pegar essa pesquisa no papel e pegar para cada idoso coreano e fazer as perguntas? Você concorda? Qual o nível de que... você diz... Você não concorda, e 5 você concorda muito em relação a tal tema, né? Que já é longo pra você mesmo fazer, né? Era longo, né? Não, mas nos Estados Unidos, o público era mais velho que respondeu, bem mais. Era 40 anos, 50, por aí. Tanto que os resultados são bem diferentes, assim, da percepção. O resultado da pesquisa em relação... Unidos, a percepção da realidade brasileira, a relação daqui é diferente porque tem aquele lá, né? De quanto você se acha integrado, se você acha que você é tratado igual. E também tem um que é quão bem você fala a língua local. Aí nos Estados Unidos dava pra ver que tinha uma diferença grande porque tinha muita gente que era mais velha. Assim, idade do meu pai, 40, 50 anos, tinha bastante respondendo. Então eles falavam que eu não falo tão bem, sabe? Eles falavam... Nos Estados Unidos, porque se você ver a pesquisa, você vai falar, lógico que nos Estados Unidos o pessoal fala melhor. O coreano americano vai achar que domina mais a língua do que um coreano do Brasil, porque supostamente o inglês é uma língua que todo mundo já aprende um pouco, já tem uma boa noção, e quando chega é muito mais fácil, supostamente, aprender. Mas eu lembro que lá, que assim, porque o primeiro resultado que aparece é os Estados Unidos. E como a maior colônia, um dos, né? Acho que o Japão também mas... Japão e China acho que ainda é. A Coreia, nos Estados Unidos é muito grande, e eu acho que é mais parecido com a gente por estar nesse lado do oeste, né? Eu comecei a ler dos Estados Unidos primeiro para comparar com o nosso. E eu lembro que uma das diferenças grandes que eu tinha percebido era o fato de que quem respondeu a pesquisa, o nosso era realmente Ishipté, né? 20 a 30 anos, e lá era mais... Acho que o Jai americano é mais velho, né? E o público do Kyopocast americano é mais velho também. Acho que não tinha Kyopocast. Os canais, talvez, de disseminar isso eram diferentes também. O público do Kyopocast, pelo que o Spotify e o YouTube me mostra, a grande maioria, 50% é de 25 a 42, 43 anos. Jovem. Né? Jovem? For da idade. A melhor idade. Mas é muito bom, porque as políticas públicas que vão ser construídas é para essa geração. Tá. Então acho que, lógico que... Tem que focar neles também, a pesquisa. Isso. Lógico que depois a gente vai falar sobre o assunto, né? O resultado da pesquisa, ele deixa bem claro, né? Qual que é o desejo, né, dos imigrantes. E existe uma unanimidade sobre o assunto do acesso do sistema de saúde da Coreia, a sua volta, né? Parece que a partir de 65 anos que você pode renaturalizar para o coreano. Não é renaturalizar. Se você perdeu a nacionalidade coreana porque você naturalizou para o país residente, tem algumas condições, critérios, né, que dificultam para você voltar a ter a nacionalidade coreana. E eu também estava vendo um resultado, né, como conclusão, né, que existe uma unanimidade de eles quererem voltar a ter a nacionalidade coreana, pessoas mais velhas mesmo. Porque tá tendo uma grande onda de pessoas, meus pais é um exemplo, né, que se aposentam e voltam pra Coreia. E aí demorou, assim, não é que eles voltaram e já conseguiram um seguro de saúde, assim, pra que dessem boas condições. Eles, durante um tempo, eles eram como se fossem praticamente estrangeiros, né? Então eles tiveram que entregar o RNE. Assim, eu até falei pra minha mãe, tira uma segunda via, entrega essa. Que diferença faz pro Brasil, né? E, bom, de qualquer forma eles conseguiram, né? Sim. Mas aí eu fiquei pensando assim, porque a Coreia hoje tem um problema de
que é até um dos assuntos da pesquisa e tal, assim, um dos motivos da pesquisa é mão de obra. Falta gente jovem para trabalhar. Sim. E ao mesmo tempo começa a voltar pessoas mais velhas, não vai dar a sobrecarga. A conta não vai começar a fechar, não é? Sim. E existe essa preocupação também. Talvez não é por isso que talvez seja tão difícil voltar para a Coreia no velho, né? Que o pessoal coreano deve ficar. Eu tenho um monte de coreano que é até contra a reunificação por causa dessas questões econômicas, né? Então o pessoal vai pensar, o cara viveu a vida inteira fora, pagou só os impostos fora, agora quer voltar para cá e receber uma aposentadoria aqui. Isso é uma pauta que, por exemplo, na Coreia, Partido Conservador ou Progressista ou Direita e Esquerda é mais a favor ou contra? Então eu esqueci de fazer o meu disclaimer. Eu não sou acadêmico. Tá. Essa parte a gente corta. Mas eu responderia, não sei, realmente não sei. No achômetro do Jai. Mas justamente por isso que vai ser criado o Tonpochon. Parece uma resposta muito, muito, muito clássica, mas existia uma discussão entre criar a Secretaria dos Imigrantes e Secretaria dos Imigrantes Coreanos, Tonpochon e Iminchon. Porque hoje, a estatística oficial que eu sei é mais ou menos 2,5 milhões de estrangeiros estão trabalhando lá. E normalmente são países menos subdesenvolvidos, né, que estão lá. E hoje é muito claro, né, que é numa novela que a gente consegue ver um trabalhador de Índia ou Indonésia que está numa fábrica. E o próprio Squid Game também teve sim. a pessoa lá do Paquistão. Mas a decisão que o governo coreano tomou não foi o Iminchon, foi o Tonpochon primeiro. Então, eu acredito que acho que esse é um assunto quente. Não sei qual que é a opinião dos governantes, tanto dos partidos, mas realmente precisa alguém para atuar em cima disso. Se criasse o Iminchon primeiro e não criasse o Tonpochon, com certeza esse assunto iria perder a prioridade. Então eu responderia mais ou menos dessa forma. E não dá pra fazer ao mesmo tempo? Não é o presidente que faz, ele designa as pessoas, né? Ele pode escolher, ele não precisa escolher partes, prioridades, né? Sim. Mas talvez você dá prioridade pra é meio que dá preferência, uma vez que porque na Coreia é meio que assim também, né? Já tá desse jeito, então a gente tem que fazer o resto tudo se adaptando sem ter que mudar o que já tá feito, né? E vale lembrar que a Coreia, junto com o Japão e a Coreia do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte e o Japão, é os países mais fechados do mundo. Em termos de cultura, em termos de acesso. Então isso é uma coisa também que acho que tenha sido considerado, eu acredito. Fechado se diz assim de não conseguirem entrar? Não, fechado eu digo em termos de cultura, né? Ainda, né, essa questão de coreano de lá é monocultural, né? É um país que é muito monocultural, que diria. Entendi. É que assim, é meio contraditório pensar, se você vê hoje a nossa onda de K-pop, K-drama, de que é fechado, mas eu concordo, porque na verdade a gente só quer divulgar o nosso, mas não tá muito aberto a receber os dos outros, né? Exatamente. Isso daí a gente precisa admitir. Entendi. Bom, a gente, antes da gravação, a gente estava já meio que discutindo aqui como seria a nossa apresentação, né? E foi levantado, assim, dessas diferenças em relação aos Estados Unidos, ao Brasil, e a Mônica tinha comentado, assim, que ela não tinha lido parte da Argentina, depois começou a ler e já meio que foi desistindo porque foi pegando ranço. Você foi pegando ranço do resultado da pesquisa da Argentina ou da realidade argentina? Achei irrelevante pra mim e não ia me agregar em nada. Você acha que a nossa realidade é mais próxima dos Estados Unidos do que da Argentina, por exemplo? Eu acho. Mesmo a gente sendo países latinos aqui de um do lado do outro, subdesenvolvido? Não, eu acho que na verdade os três são todos diferentes, né? Tá. Isso é óbvio, cada um é único, mas agora eu vou puxar a sardinha pro Brasil, mas eu acho que o povo brasileiro é muito mais caloroso do que o americano ou o argentino. Aí eu vou falar o que eu falei pra você, que minha mãe falou. Não vai pra Argentina, porque o pessoal de lá odeia coreano. Entendeu? Não sei. Mas aí eu já complementou e falou que na pesquisa eles também se sentem assim, né? E eu acho que isso meio que condiz com os Estados Unidos, que eles também não se sentem tão welcome, né? Bem-vindos pelos americanos. Agora acho que talvez melhor, mas acho que a impressão geral deve ser essa. Aí nesse ponto acho que é bem diferente do Brasil. Porque... Não sei, quando me perguntam, você é coreana ou brasileira,
eu faço questão de falar que eu também sou do Brasil, né? Eu não vou jogar fora essa parte minha brasileira, mas não sei. Você acha que a gente aqui no Brasil fomos mais bem aceitos pelos brasileiros e por isso a gente se adaptou e integrou melhor? Eu acho assim, pra mim a prova viva disso é meu pai. Meu pai, eu acho que põe a mão no fogo pelo Brasil, entendeu? Ele fala que ele é muito grato por ele ter ido a um país, não fala nada da língua, não sabe nada do país, e mesmo assim tem gente que ajudou ele, que... Sabe, porque o brasileiro te leva até a esquina, até o ponto de ônibus pra mostrar pra você onde é que você tem que ir pra ir em lugar X, sabe? Eles fazem o esforço e falam errado com você, né? Você vai no Tupi, você vê, é verdade, eles falam igual minha mãe fala pra ela entender. Você não vê isso nos Estados Unidos. Se você não fala inglês direito, em vez de falarem mais devagar ou usar palavras fáceis, eles falam mais alto, eles gritam com você. E fica te corrigindo também. E eu já gritei de volta, sabe? Porque estavam fazendo isso com a minha mãe, entendeu? Mas eu acho que é coisas pequenas assim, é essa vontade de querer entender e ajudar, eu acho que isso ajudou muito a gente a se adaptar. Ou qualquer outro país imigrante aqui no Brasil. A gente teve essa sorte aqui. Eu acho. Agora são os chineses. Eu acho que também os chineses estão se adaptando bem melhor por causa disso. Aqui no Brasil? Eu acho. Nossa, eu vejo tanto chinês. Amigo, mas isso realmente vem da língua deles, de falar isso, mas eu acho que isso não é em vão. Eu acho que realmente isso se comunica. Você chegaram a ver o México como que é? Eu vi. Tá. O México, eu vi, eu trouxe... É mais parecido com o Brasil? Totalmente diferente. Diferente do Brasil, isso. Diferente do Brasil, diferente da Argentina, México é muito... imigrantes coreanos que estão lá é muito mais questão exploratória. Eles não querem morar lá, não querem deixar os raízes. É tipo, passageiro. Exatamente, sim. Ou seja, para entrar para os Estados Unidos, ou seja, para voltar para a Coreia. Sim. Sabe, eu pergunto isso porque, assim, eu sigo um monte de influencers coreanos... não que eu posto, né? Tem dois casos, assim, um eu sei que é México e outro não é exatamente México, é algum país latino, é o Coreano Louco. O Coreano Louco, ele é um youtuber gigante entre os latinos, porque ele faz vídeos de react de clipes de cumbia, sabe? Essas músicas latinas. E ele, sim, ele fala literalmente, é como se tivesse um coreano aqui, fazendo react de vídeos de clipes de funk, e ele fala a linguagem do pessoal, ele é uma autoridade no assunto entre essas pessoas. E a outra influência é a Chingo Amiga, já viu falar dessa? A Chingo Amiga, né, ela escreve Chingo, CHINGO, Amiga. Inclusive ela morou no Brasil e foi pro México. Ela conta isso em um dos posts dela, ela tem mais de 9 milhões de seguidores. Ela é fenômeno, assim, ela viaja para Equador para apresentar coisas, ela é tipo garota propaganda Netflix de conteúdo. E ela vai casar com um mexicano, né? E ela é coreana, assim. Ela nasceu no México. E os vídeos dela, assim, ela justamente contando as diferenças culturais, né? Tipo, e aqueles vídeos bem TikTok, onde ela interpreta todos os personagens. Meio Ed Murphy, assim, né? E, assim, dá pra ver que ela tá muito bem integrada. Aí quando ela faz os stories dela mostrando a apresentação, o show, ela é uma idol, né? Aí eu fiquei pensando, acho que talvez... A Argentina, assim, já tem essa fama, né, daqui no Brasil também, dos argentinos serem mais fechados, racistas, né, se acharem europeu, né, que a gente fala, né, mas o resto dos países latinos talvez nem tanto, e por isso que eu perguntei o do México, né, tanto que a gente tava comentando aqui, né, que a grande polêmica na Copa, né, eu torci pra França, eu queria que a França ganhasse, aí muitos amigos meus torceram pra Argentina porque queria que o Messi ganhasse, eu falei, cara, mas você quer que o Argentina ganhe por causa de um argentino, e todos os restos dos argentinos, você quer que ganhe a Copa? O pessoal merece. Ah, não, mas o Mbappé, ele é muito snob, ele falou que o campeonato europeu era muito melhor. Eu falei, cara, é um francês. eu, pelo menos, eu sempre também tive essa impressão. Mas, engraçado, eu tava pesquisando, antes dessa pesquisa mesmo, né? Quando eu tava criando o que é o podcast, eu queria ver se existisse alguma coisa parecida em outros lugares para pegar como referência, para ter alguma coisa... E assim, existe alguns perfis no Instagram e tal. Aí eu achei um evento na Argentina de comida coreana, né? E era pra ser mais ou menos como a gente faz nossos eventos aqui no Bom Retiro, de Festival da Cultura Coreana e tal. Eu achei muito bem organizado e com muito adesão das pessoas. Então eu já tinha ouvido falar dessa fama de racismo com asiáticos na Argentina, mas vendo esses vídeos e tal, eu pensei, eu acho que essa onda K-pop já resolveu o mundo inteiro, né, essa questão. Mas pelo jeito, pela pesquisa, ainda tá um pouco longe disso, né?
Bem, mas no México, só para adicionar, assim, porque agora é mais ou menos a minha área, que a gente tem a Associação de Importadores de Alimentos Coreanos da América Latina. Então, a gente tem contato com todos os importadores e o México é um grande, grande empresário, assim. Ele tem várias lojas, ele vende muito K-pop, muito, tipo... Imagina o Otugi espalhado por várias cidades do Brasil, assim. Ele trabalha assim. Aí quando... Eu não sei como é a vida dele pessoal, né? Mas aí eu acho engraçado isso. Se pensar que... Será que... Aí eu fiquei pensando agora, será que ele é do tipo... Que nem meu pai, que quer ficar, que ele gosta, ele... Sabe? Ou se ele tá realmente, né? Fazendo o pé de meia dele pra ir pros Estados Unidos, ou pro Canadá, ou pra um país, sabe? Aposentar. Acho que agora ele já ficou, Já ficou, deve ter ficado, né? Mas o México é um grande player. Nossa, e é muito, porque já que eu importo, e na Coreia, a América Latina é tudo igual, né? Desceu os Estados Unidos é tudo igual, não importa. Eles veem como tudo igual. Eles sempre comparam o Brasil com o México, porque o Brasil é muito grande. Entendeu? Teria um potencial de comprar tanto igual o México compra. Mas claro que não é igual, né? Eu tenho um texto pronto no meu e-mail que sempre tem que mandar para quando muda o meu contato na Coreia, né? E o que não é igual em relação ao México? Cultura, alimentação. Os mexicanos comem pimenta. Já começa aí. Já fala, por que vocês não conseguem, sabe, aumentar o pedido em 20 vezes? O México leva 20 vezes mais, não sei o quê, entendeu? E você acha que é porque... E a comunidade que for lá não deve ser menor que a nossa, não? Menor, Não, isso eu não não sei. conheço. Eu conheço umas pessoas que saíram daqui para ir para lá, mas eu não sei quão grande é. Mas eu sei que o maior público desses são mexicanos mesmo. E até porque o México é muito perto dos Estados Unidos. Sim. Assim, às vezes pro Otugi do México não é mais fácil importar dos Estados Unidos do que da Coreia? Mas acho que tem itens... Não sei. Mas eu sei que tem itens que não podem ser... Que dos Estados Unidos só pode fazer... só pode vender nos Estados Unidos. Entendi. Porque senão ele estaria furando vários importadores e clientes como a gente. Entendi, por acordos. Exatamente. Tá. Mas eles são muito grandes. Eles também, assim... O México, eu li isso há muito tempo atrás. O México é um dos maiores consumidores de refrigerante no mundo. Muito. Eles consomem Tanto muito que um dos caras mais ricos do mundo era da FEMSA, né? Isso, que é exatamente. Então, por exemplo, o refrigerante de melancia, Subak Soda. Nossa, no México vai, sabe? É fácil, vai desce igual abaixo, entendeu? E aqui no Brasil a gente ainda tá trabalhando. A gente tá trabalhando. Mas eu acho que é bem diferente o conceito. Sim, é físico também, né? A concepção de beleza também é diferente. Você acha que o mexicano, ele tem mais... É que assim, aqui eu acho que a ideia do Rio de Janeiro, a gente ter muitas praias, porque assim, a mentalidade do paulista e do carioca é diferente, né? Quem mora em cidade litorânea tem essa ideia mais consciente sobre o seu corpo e sua saúde, né? Eles tentam ser mais fit, cuidar, tal. E isso eu acho que é muito mais forte no Brasil e a gente vai meio que se alimentando mais dessa cultura, dessa ideia, do que no México. Claro que no México também tem... Disclaimer, de novo, que nem o Jaime, eu não sou especialista no México, mas essas são algumas comparações que eu sempre faço para mandar para eles, né? Que a gente tem muito, principalmente paulista, porque tem muita comunidade coreana aqui, a São Paulo é muito grande, é do lado do Rio de Janeiro, e a gente tem essa ideia, a gente se alimenta dessa ideia de ser fit, papapá. Vaidade. Oi? É muito mais vaidoso, eu acho. E no México eu não acho que tem. E claro que tem. Aí você manda lá... Chiquinha, Chaves, e mostra, isso aqui é o mexicano. Aí você manda Malhação, isso aqui é o Brasil. Não é assim, mas assim, a ideia, acho que de consumo é bem diferente. Porque lá eu acho que eles se alimentam muito mais dos Estados Unidos, que é próximo, que nem você falou também. Então eu acho que é diferente de onde você consome a ideia de imagem, de alimentação, de tudo, assim. Se não me engano, a imigração coreana pro México é bem antiga e teve até um massacre, teve algumas coisas assim. Acho que talvez essas dores ainda... Também, né? Possam virar ter alguma coisa aí, né? Interessante. E, bom... Assim, são 418 páginas, algumas coisas, muitas páginas. Aqui dentro dos Estados Unidos, dá pra falar que realmente são Estados Unidos, porque cada estado, ele tem até separação por estados, né, o resultado. Eu acredito que talvez o Brasil seja muito mais próximo de uma pesquisa do interior, do centro-oeste americano, do que Califórnia e Nova York, por exemplo. E aí tem dos outros países, inclusive, né, e tem uma conclusão. No final, né? A conclusão, vocês chegaram a ler? O que eles falam? Qual que é a conclusão que eles dão dessas 500 páginas aí que eles jogaram? Deve ter um resumo na internet pra a gente poder copiar. Aqui o resumo. Eu já vou lançar isso aí.
Lógico que não ia conseguir decorar isso. Não, assim, engraçado, né? Existe uma Desculpa, esqueci. Heterogeneidade. Não, você quer dizer que é muito heterogêneo? Isso, todas as comunidades. As comunidades, tá? Tem muita diferença. Muita diferença. Tipo, o pessoal lá da Ásia Central, que também entra no top 5 de número de população dos imigrantes, é totalmente diferente. Japão, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, é totalmente diferente. Uhum. Mas quando ele fala da proposta, né, qual que tem que ser o caminho da política pública da nova secretaria, né? Lógico, isso aqui é um estudo acadêmico, que o Ministério e a Secretaria pode utilizar ou não utilizar. Uhum. Mas existem alguns aspectos, né? Primeiro é suporte para que a pessoa imigrante, descendente, consiga atuar economicamente na Coreia. Então, suporte legal, visto, o acesso, todos esses aspectos ali, né? Para que o indivíduo consiga ter seu status legal no território coreano. É muito questão de serviços, administração pública. Então, vamos pegar o exemplo do seu pai, dos seus pais, né? Que tiveram ir até lá entregar RN, o processo, né? Se eles pudessem começar aqui no Brasil já, uma parte. Entendi. E já ir lá sem a incerteza de que se vai dar certo ou não. Sim. Eu não sei como funciona, mas uma das coisas que eu ouvi, o acesso o plano de saúde da Coreia, você tem que pagar com certos meses sobre o plano de saúde, né? Para o governo, você tem que pagar isso. Mas será que eu não posso iniciar aqui já no Brasil? Pagar carência já aqui. Eu fico pagando 1 ano, né? Entendi. E, sei lá, se eu voltar, será que eu não posso usufruir os benefícios que eu poderia ter? Isso são algumas sugestões que os que opuseram. Que opuseram bastante sugestão em relação ao acesso do serviço hospitalar. Tá. Isso, e eles falaram bastante isso. Não somente isso, mas questão de, por exemplo, eu sou coreano. Eu tenho Chumin no-chan. Só que eu não consigo abrir uma conta bancária na Coreia. Não consegue, porque você não tem endereço ou telefone fixo. Exatamente. Lá. Então por isso seria a questão do administração. Na verdade, pública. Você não consegue nem fazer uma compra online, né? Na Coreia, tipo, gostei de tal coisa, vou pedir pra mandar pra minha tia trazer. Você não consegue comprar, né? Sim. Porque eles não permitem. E é engraçado, isso daí você tá meio que fechando um pouco mais a economia, né? Sim. Então, aí a gente pega, brasileiro, descendente. Cara, eu sou coreano, tenho passaporte coreano, eu tenho Chumin no-chan. O meu Chumin no-chan não é 10000. Eu tenho um número mesmo. E então, no meu caso, eu não consigo fazer nada. Inclusive, quando eu tava na Coreia, no último dia que eu percebi que Uber da Coreia não é Uber, mas ele chama táxi. Sendo que até eu descobrir isso, eu tentava chamar táxi na rua, que tava muito difícil. E quase, hoje cada vez mais difícil, ainda mais à noite. Isso, e eu não consigo cadastrar no Kakao Taxi, assim, porque não tinha a conta, essas coisas lá, né? Então tem isso. Também falou bastante do intercâmbio, de geração mais jovem, questão de língua, programas. Acho que programas um pouco que são culturais, né? Então, para maximizar mais ainda. Existe uma preocupação da Coreia de ensinar coreano aqui no Brasil. Sim. Né? Mas eles... a impressão que me passa é que eles querem ensinar coreano para os brasileiros. Não pra gente. Não é? E aí, por exemplo... Você vê lá o Centro Cultural Coreano fazendo vários cursos e tal, e você não vê... A gente não aderindo, aí até uma outra discussão, por que a gente manda filhos para os Hangul das igrejas e não manda, talvez, para o centro cultural, talvez pode ser questão geográfica ou não, ou questão de dia da semana, mas a gente não enxerga como uma coisa nossa. Isso é muito verdade e é uma discussão polêmica. Se você pegar a posição do Centro Cultural que está aqui no Brasil, que está na Paulista, eles falam, nós não existimos para os imigrantes coreanos. Nosso papel é promover a cultura para os brasileiros. Eles falam isso. Sim. E aí onde que encaixa então a gente? Exato. E aí que entra a questão da Secretaria de Imigrantes, porque as funcionalidades que o próprio Ministério de Cultura tem, porque o Ministério de Cultura, é claro, para eles eu, coreano, eu vou divulgar a cultura para o mundo todo. Só que nesse mundo todo não existe um Kyopo. E aí que entra a questão da secretaria, que ele pode estar unificando. Mas a questão de cultura, eu acho que não foi falado bastante. Foi falado muito mais a questão de língua mesmo.
Tá. língua e questão de intercâmbio. A impressão que me dá é business. O pessoal quer poder fazer negócios melhor com a Coreia, porque a Coreia hoje é uma potência, né? Então eu quero tanto vender quanto comprar coisas da Coreia para poder ganhar dinheiro. E também a questão de saúde, porque acho que a pandemia mostrou que os sistemas de saúde no mundo estão já meio que precisam ser repensados, né? A gente tem um sistema de saúde no Brasil que, assim, pode ser caro, pode ser barato, mas que pelo pacote, né, a gente paga um valor mensal, geral, para quem tem um plano de saúde particular, e você usufrui de tudo, tá? Então, se você for pesar, é muito barato, não fecha, mas é barato porque os operadores conseguiam fazer isso porque ninguém usava. Quando todo mundo precisou usar, por causa da pandemia, viu que a conta não fechava. Já nos Estados Unidos, por exemplo, você tem que pagar franquia, né? Não é que você paga uma taxa e você... Então, muita gente nem tem seguro. Sim. Ia ser internado e voltava totalmente falido, né? Por conta dessas coisas. Sim. E na Coreia também acho que é um meio termo também, né? Acho que você paga um valor para poder pagar mais barato no serviço que você utiliza. Isso. O modelo coreano, se não me engano, é um dos únicos do mundo também. É um modelo que é parceria pública e privada. Então, quem executa as coisas é privada, iniciativa privada. E quem financia bastante é o pública. Então, é um modelo bem único que funciona muito bem. Então, por exemplo, vou fazer uma cirurgia de câncer, alguma coisa do câncer. Se eu não tiver um plano bom aqui no Brasil, talvez eu teria muita dificuldade. E mesmo tendo plano, né, que é para a minoria da população. Já na Coreia, não. Já eu consigo ter o acesso das melhores universidades, hospitais e universidades da Coreia. Então, esse o modelo coreano é bem diferente comparado com outros países. Então, mas é um modelo sustentável? Porque se a gente tiver ainda uma população envelhecendo e não tiver pessoas jovens trabalhando, consegue manter um sistema desses, né? Porque, às vezes, eu quero ser otimista. Eu quero imaginar que eles querem ver as nossas dores e trabalhar em cima disso e poder resolver nossos problemas. Mas eu fico pensando assim, eles não têm nenhum centro cultural que é pra gente, eles vão fazer mais alguma coisa pra gente. Acho que eles vão começar a tesourar. Porque, vendo assim, acompanhando meus pais, os amigos dos meus pais, acho que eles vão perceber, opa, tem muitos coreanos voltando agora, e essa conta não vai fechar, a gente precisa fechar essa porta o quanto antes. Essa é a impressão que eu tenho. Vendo... Né, lógico, presidente por presidente deve mudar, mas queira ou não, seja de esquerda, seja de direita, seja conservador, seja liberal, eles vão se preocupar primeiro com a terrinha lá, né? Sim, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. E aí eles não propõem nenhuma ação. A conclusão é o resumo da pesquisa. Isso. O que os imigrantes espalhados no mundo inteiro querem. Então, esse é o consenso, né? Que eles organizaram e trouxeram. E a gente quer isso? Vocês concordam? É isso que a gente quer? Não, mas que nem você falou, de que adianta ter várias escolas de coreano se a gente não vai mandar os filhos ou se a gente não vai. Sim. Se a gente não vai usufruir. Exato. Aí acho que é do mesmo jeito que nem você falou, eles vão querer cortar. Eles não querem cortar por esse motivo, porque não vai ninguém, tá funding isso aí lá fora. Assim, eles não... Aí, assim, por exemplo, agora começou a campanha, né? Provavelmente quando esse episódio for pro ar já acabou. A campanha dos amigos da Embaixada da Coreia. É uma ação que a Embaixada da Coreia faz nas redes sociais, onde as pessoas se voluntariam para ganhar aquele selo de amigo da Embaixada da Coreia para ajudar a divulgar a cultura coreana. E aí a gente pode pensar, poxa, mas não tem muitos coreanos que fazem esse amigos da Embaixada. Mas, obviamente, a culpa é nossa, porque quantos de nós tentamos, na verdade, né? Eu acredito que quase 100% dos que eu que tentasse, talvez teria passado, né? Se tiver alguém que tentou e não conseguiu, manda mensagem, né? Tipo, eu digo dos que eu pra ver, pra gente poder analisar por que você não conseguiu, né? Se foi realmente, tipo, pra embaixada é interessante, é muito mais interessante pra embaixada mostrar rostos não coreanos como amigos da embaixada, em termos de marketing, né? Até para passar essa falsa impressão de que a gente é um país aberto, mas que seja... O outro logo de cara aqui é fechado. Pra você explicar por que é fechado, né? Sim. Mas eu acho que faltou também... Não sei se teve, porque você deve ter lido muito mais do que eu as páginas. Mais ou menos. Mas eu queria... Sei lá, agora que pensei, né? Podia ter tido uma análise para ver quanto a gente é engajado com a nossa comunidade, incluindo os líderes, entendeu? Em cada país. Isso teve. E a gente tá...
Abaixo? Porque eu imagino... Quanto engajado, assim, você diz, em relação Assim, ao Raniné, por exemplo? Você foi varrer o Bom Retiro? Tipo, não só isso. Você Entendi. entendeu? Você vê, você vai ir, você quer ir, sabe? Coisas assim. Porque, assim, isso é uma impressão minha, tá? Eu não sei se vocês também são assim, mas eu tenho uma impressão que a gente é muito distante Sim. dessas comunidades, dos líderes. Das associações. Das associações. E é muito mais focado nos mais velhos, assim, no sentido... Vocês não têm a impressão, às vezes, até aquela expressão no Brasil, que é muito cacique para pouco índio. Exato, é bem isso. Às vezes, o que parece é isso, não é? Tem muita associação. Eu, agora, pelo que o podcast e por ser um estúdio, uma produtora, né, eu tento sempre... eu tô fugindo de varrer o Bom Retiro. Você agora explicando essa questão. Eu não sou contra varrer Bom Retiro, eu não sou contra o cônsul, né? Mas, às vezes, algumas pequenas decisões que você faz, uma vez que você saiu numa foto junto lá, varrendo Bom Retiro, você acaba fechando portas em outros lugares, ou você acaba parecendo meio que tomou partido de um lado. Então, existe a grande polêmica do Queital Bom Retiro, por exemplo, de transformar Bom Retiro em Queital, onde eu acredito que é ânsia dos mais velhos realmente transformar Bom Retiro no Queital. Dos mais jovens também eu converso com um pessoal mais novo que também enxerga algo positivo, bom, em termos de trazer estrutura para o Bom Retiro, porque o Bom Retiro tá um bairro largado. Sim, né? Você pra vê, olharem mais. porque Sim. a gente já tentou várias vezes botar um candidato coreano a vereador. Teve ano que teve 4 candidatos, né? E de perfis muito diferentes, né? Assim, eu não sei se cada candidato sabia o que o seu partido representava, a ponto de entender como que são os perfis diferentes. Mas eu realmente fujo, né? Eu limparia o Bom Retiro, varreria o Bom Retiro, acho legal, ok. Mas o Bom Retiro não se resume à praça da Tiradentes. Né? Eu acho que é o lugar que menos precisa ser varrido, talvez, né? Entendeu? E aí, eu sei que tem várias críticas em relação às coisas. Eu não quero boicotar, não tô fazendo nenhum aqui apelo do tipo assim, tá errado varrer Bom Retiro. Eu simplesmente, assim, acho que legal. Quanto mais iniciativa, melhor. Mas a gente começa a tomar partido ou escolher lados, a gente é muito dividido ainda, né? Então, mas aí você multiplica esse pensamento para 50, 10 mil pessoas, acho que isso evita a gente de querer se engajar mais. Porque eu também sou assim, eu quero fazer mais, mas eu não quero tirar foto, eu não quero aparecer. Por que eu tenho que mostrar para todo mundo? E aí eu não quero falar com os mais velhos, porque parece que é muito mais distante. Tipo, parece ter uma hierarquia muito forte ainda. Então, por exemplo, quando você falou, eu não mandaria minhas filhas pro Centro Cultural para aprender coreano mesmo. Não mandaria. Prefiro pagar e ir no particular ou na igreja, sei lá. Eu não sei, eu fico pensando, se todo mundo pensar que nem eu, a gente tá ferrado. Próximas gerações acabou, não vai ter mais, entendeu? Mas quanto mais eu falo com pessoas, menos pessoas jovens que querem estar engajadas eu encontro. É que o peso do engajamento é muito grande. É muito grande, pelo menos a comunidade. Se você cumprimentou o cônsul, você tomou um café com o cônsul, é você, logo na sequência, ouvir. E que você não vem sexta-feira varrer o Bom Retiro? Entendeu? Vai acontecer naturalmente isso, né? Você estava pesquisando alguma coisa em relação ao que a gente perguntou do engajamento. Sim, do engajamento. Tinha essa pergunta que ele pergunta assim que se você participa os eventos organizados dentro da sua comunidade. Tinha isso, mas no resumo não foi colocado a estatística. Então acho que não foi muito relevante. Baixa, então, talvez, né? Provavelmente. Sim. E eles devem ter percebido que quanto mais jovem, né, mais distante acaba ficando, né? Mas aí eu fico, se você tá mais distante, você vai querer aprender coreano? E se você tá distante, você tem poder de solicitar alguma coisa? De falar, você tem voz. Você tem voz, você já não tá... Nem coreano você fala, você vai ter voz, é tipo isso quase, né? Bom, eles pediram e a gente respondeu. Não recebi o Pix. Foi pra bolsista, então tá bom. Isso. O Pix era R$37. Acho que era, 34. Dá pra almoçar, dá pra pagar o almoço. Então, você ajudou a pagar o almoço na escola, tá bom. Acho que eu recebi a Vitória, ela é repórter honorária é uma brasileira, que ela é uma repórter voluntária alguma coisa coreana, esqueci o nome. Mas é de coreanos fora. Aí ela
mandou umas perguntas para eu responder aqui da criação do KyopoCast. Inclusive, a gente até na época divulgou lá o link da resposta em inglês. Não fui eu que respondi em inglês, não tenho esse nível de inglês que a Vitória tem. Respondi em português, ela traduziu. E as respostas em português ela jogou na página pessoal dela lá. Aí, eu não lembro exatamente qual que é a pergunta, mas meio que assim, o que imagina pro futuro, essas coisas. E aí eu toquei 2 assuntos. Primeiro foi aquela coisa assim, acho que a gente ainda nós somos muito pequenos para que nossas diferenças nos separem. Então, em relação, por exemplo, desde política, direita e esquerda, você vai torcer para a França, para a Argentina, Corinthians e São Paulo, qualquer que seja essas diferenças, nós somos uma comunidade muito pequena para a gente levar isso mais em consideração na hora de pensar se eu devo ou não me aglutinar com outros coreanos. E segundo, que eu falo assim, eu ainda Alex, do KyopoCast, estou ainda tentando achar o nível certo de engajamento na comunidade, porque eu entendo que estar muito inserido pode ser tão prejudicial quanto estar muito fora. Achar esse equilíbrio, assim, eu posso ajudar só até aqui, sem ninguém me cobrar, até aqui eu faço com muita boa vontade, a partir daqui me respeitem, né? E a impressão, a gente tem muito medo de que nós não vamos ser respeitados, né? Porque a impressão que me passa é que os mais velhos, né? A gente tá falando aqui com pessoas que já vamos entrar na casa dos 40 daqui a pouco. Mas os mais velhos ainda, que foram a geração 1, né? A pessoa que chegou aqui, é mais ou menos esse negócio do K-pop. Eles gostam, são bons em divulgar, mas acho que não estão tão preparados para receber também de volta nossas condições, né? Por isso que eu também acho que futuramente muitas dessas associações não vão continuar, né? A não ser que o interesse que junta essa associação, por exemplo, o tênis, por exemplo, cerâmica, por exemplo, a música, isso seja mais forte do que a própria identidade coreana em si, né? Entendeu? Mas eu tenho a minha desculpa, porque eu não fui para a Coreia participar de uma convenção chamada de Futuros Líderes Coreanos. Tá? Vocês são pessoas que participam. Já mais um motivo para não ir. E você que pretende ir no próximo, pense bem. Porque vai ser cobrado. Eu estou cobrando aqui. Vocês. Mônica, você quer contar como. Assim, foram 2 experiências bem diferentes, porque. O Jai foi ano passado, né? Com mais de 30 anos. E a Mônica foi com 18. Tinha gente com 18 anos quando você foi? Tinha as Mônicas perdidas lá, então. Perdidas não, mas tinha. Como foi a sua... Por que você foi? Como você foi? Porque meu pai mandou. Começa aí. Não sabia nem o que eu tava fazendo, pra falar a verdade. Tá. Acho que eu fui muito despreparada. Mas você já tinha terminado o colegial e você foi? Tava. Acho que foi no meu primeiro semestre da faculdade, uma coisa tá. assim. Foi. E... Nossa... É que assim, eu entendi que... Eu ouvi o podcast do Jai e realmente é pelo networking que você vai, pra conhecer pessoas e tal, mas eu me sentia tão crua, sabe? O que eu tenho pra oferecer pra estar aqui e ao mesmo tempo era o que essas pessoas vão... Se interessar em mim. Exato. Então, não nada a declarar além disso. Iria de novo? Agora com mais bagagem? Talvez. Mas o problema é que minha bagagem agora são 2 meninas pequenas, então eu não sei como, assim, logisticamente poderia fazer. Mas se fosse pela experiência, por quem eu sou hoje, como Mônica, sim. Eu acho que eu iria e seria bem mais frutífero e bem mais produtivo. Provavelmente. A gente cuida das filhas aí. É uma semana, não é? Isso. A comunidade, a gente vai falar. A associação das crianças. Tem problema. O problema é que sim, você vai voltar pro Brasil, elas vão estar comendo kimchi. Aí você se vira em desmamar o kimchi delas. Mas você teria vontade, então? Eu acho interessante. Assim, é que agora eu tô assim, a gente se desenvolve, se conhece melhor, eu me sinto confortável em falar. E eu tenho bagagem suficiente pra poder falar das minhas experiências. Eu acredito que sim. E eu acho que sim. E nem que seja só pro networking ou fazer business, eu acho que daria muito certo. É que eu já fui em algumas feiras, nada a ver com isso aí, né? E eu já criei essa experiência de poder fazer. É legal? Eu gosto. Eu gosto. Eu sempre vou nos mercados coreanos, sempre fico olhando o produto, gosto de conversar, de ver o que daria, não daria. Tentar explicar por que o Brasil é diferente de qualquer outro país na América. Eu lembro que uma vez o Tugi trouxe Yamyeon Gopchang congelado, que você só esquentava, e era super ardido. Tinha a versão Takpar?
Eu fico imaginando que é um prato que provavelmente, com certeza, se eles fizeram isso, tinha que estar par desossado também. Na época, eu não lembro se tinha, pra falar a verdade. Mas é caro, né? Eu não lembro que era muito caro. Mas assim, eu falo para meus amigos assim, nossa, mas isso é muito caro, acho que era 40 e poucos reais, e é pequenininha a porção. Mas, cara, é muito apimentado. Você não consegue comer tudo aquilo de boa, é muito apimentado. Entendi. Bom, essa pesquisa, assim, não é a primeira vez, né? Eu joguei no Google e eu vi pesquisas parecidas de anos anteriores dela. Não sei se você teve acesso também a essas outras pesquisas. Não. Porque eu já fui pago para responder pesquisas, né? Pesquisas de lançamento de carro, esse tipo de coisa. Eu adorava participar, né? E aí uma coisa, eu fiz faculdade de publicidade, eu fiquei pensando, nossa, o pessoal das institutos de pesquisa são muito bons em vender o seu peixe, porque é caro você pagar para uma pesquisa fazer. Mesmo essa pesquisa aqui, inclusive até minha sugestão, que não vai ser ouvida por ninguém, é não prometer pagamento, porque é muito mais interessante ter mais gente respondendo. Verdade. Será que eles imaginavam que ninguém ia responder? Exatamente. Por isso que eles queriam pagar? Isso. Mas será que o resto do mundo também foi assim? A gente que... Ninguém respondeu pelo Pix, né? Tirando a Mônica. Eu só fiquei sabendo, eu falei, olha, o meu Pix, é verdade. Porque se você for pensar, eles queriam 200 pesquisas, era R$37, então era o quê? R$7.000, doou 4.000, mas a metade não pegou o dinheiro. Isso. Ou seja, não fez questão, não ficou sabendo, né? Sim. Então, adesão acho que tem, né? Sim. Mas não era mais interessante, talvez, né? Tipo, em vez de fazer 200 pesquisas, vamos fazer o maior número, até ver qual que é o engajamento, até um termômetro para saber quantas pessoas acabam respondendo, né? No Brasil, você podia responder tanto em coreano quanto em português, né? Isso. Acho que isso era um dado bom da gente saber. Quantas pessoas responderam em coreano e quantas pessoas responderam em português. Sim. Pra gente poder ter uma ideia melhor se era... Porque, obviamente, a gente vai pensar, os mais velhos responderem em coreano. Sim. Você respondeu em que língua já? Eu respondi em coreano. Em coreano. Essa é a exceção. Acho que é o coreano... Ele sozinho lá. É o mais jovem. De 30 a 39. Acho que tá errado aqui a idade. Bom, será que vocês fariam alguma aposta assim, tipo, baseado no que as pessoas estão pensando quando surgir essa secretaria? Teremos alguma novidade em relação à nossa questão burocrática com a Coreia, que vai ser suprida? Olha, tudo que é do governo demora. Na Coreia também. Na Coreia também. Na Coreia não existe pali-pali no governo. Vai depender muito do interesse a prioridade que o indivíduo tem. Por exemplo, acho que a questão medical, hospitalar é um assunto interessante, porque é um ângulo que acredito que os especialistas de lá devem preocupar, que é um ângulo que eu nunca conseguiria ter chegado. Que, putz, se eu começar a liberar, facilitar as coisas, vai vir um boom de inscrições. Será que eu vou conseguir manter isso sustentável ou não, né? Então, acho que conforme alguns assuntos, isso vai tá um pouco assim, vai ser case by case. Educação, língua. Assim, lógico que o governo coreano se preocupar mais para dar mais educação de expansão da língua cultural é coisa boa. Mas hoje, será que tem tanto problema assim dessa expansão? Porque, tudo bem, a gente tem uma entidade que atua, mas... Hoje o acesso de informação, de curso, essas coisas tão acessível. Será que realmente eu quero aprender coreano, mas eu não tenho livro coreano? É diferente da década, 30 anos atrás, 20 anos atrás, né? Porque naquela época tinha escassez de livro educacional. Então, mas por exemplo, na questão de curso, né? A gente tem um centro cultural, tem vários cursos online para ensinar Canadara. Né? Eu fiquei pensando assim, teve uma época que eu pensei, né? Antes dos meu sogro agora também tá na Coreia, né? Mas antes deles irem, assim, eu fiquei pensando se a gente criasse aqui, talvez no Brasil, uma escola coreana de nível mais avançado corporativo, porque teve um grande número de pessoas que começaram a fechar lojas, a parar de empreender para começar a trabalhar nas empresas coreanas. E a gente sabe falar, mas provavelmente na parte escrita, a linguagem corporativa ia ficar muito abaixo. Será que esse não é um curso que talvez as próprias empresas coreanas não pagariam para os funcionários ter, para melhorar a funcionalidade do
do dia a dia dos seus funcionários, porque eu sempre vejo pessoa procurando gente para trabalhar, mas mas tem que falar muito bem coreano. Não vai ter. Não vai ter. Então, vamos criar. Não deveríamos, então, dar esses cursos profissionalizantes. Não curso para ensinar o básico. E para isso entendeu? A gente, às vezes, pode até talvez quem está pensando, pedindo o coreano, não é esse nível de coreano que a gente está querendo, né? É um coreano um pouco mais específico, técnico. Aí eu diria muito na minha língua de startupeiro, que eu falo bastante com meus times, que é a questão da universalidade, o quanto o problema é universal, e a questão da complexidade para você poder executar, sim, do assunto, e questão da frequência. Então, realmente, a gente vai pegar um grupo de pessoas, mas será que é uma coisa que vai ter um uso de frequência alta ou não? Então, tem alguma métrica para a gente avaliar. Aí, olhando usando esse framework para avaliar a questão de um coreano mais avançado do nível de redação e tal, acho que aí acho que vai ter uma batalha para ter um consenso sobre o assunto, porque acho que se a gente falar um pouco das tendências às empresas coreanas, antigamente, estou falando 2000 atrás, assim, ano 2000 atrás, empresas coreanas tinham diretores que mal falavam bem inglês. Então, escrever coreano era muito importante. Hoje, e agora não tanto. Hoje não tanto. Hoje, se a pessoa pode escrever, é a pessoa que vai fazer uma comunicação com a Coreia, só que são departamentos muito específicos, né? Entendi. E será que tem outra universalidade para a gente poder aplicar esse coreano avançado? Então, acho que aí vai ter que amadurecer um pouco o assunto e a administração pública. Tem uma resposta muito mais simples, que em vez de ensinar os Kyopo a escrever melhor coreano, ensina os Chujão a falar melhor inglês. É mais fácil. Mas tem um ponto que até, acho que eu vi na pesquisa, que eles falam, por que diplomatas coreanos não falam português? Eles falam isso, porque o diplomata, se pegar consulado do Japão, assim, eles não falam bem, não é fluente. Mas fala. Não, mas nosso embaixador, ele canta Chitãozinho Chororó. Ele tá mandando muito bem, viralizando fantástico. Aí ele fala dos diplomatas que não falam português e os diplomatas que meio soulless, que ele tá aí, tá nem aí, mas o trabalho dele é consular, então ele tem que dar uma atenção um pouco melhor, mas acredito que a pessoa que respondeu teve uma experiência muito negativa no passado, que hoje em dia acho que diminuiu muito, mas antigamente tinha muito isso também. Se eu tivesse respondido essa pesquisa mais pro final do ano, exatamente depois de eu ter gravado o episódio com a professora Beth Hong, que ela estudou gerontologia, cuidado de idosos. Inclusive, quando eu gravei com o Felipe, o psicólogo, nosso cunhado, a gente até comentou assim em relação ao problema que os mais velhos possam estar precisando de um apoio psicológico e não tem por falta de língua. E aí, conversando com a minha esposa, surgiu uma solução muito fácil, entre aspas, que é a distância. O psicólogo poderia fazer uma consulta à distância. Então, se meu pai, se minha mãe, que estão morando aqui no Brasil, precisasse de um apoio psicológico em coreano, poderia fazer online. Parece muito fácil a solução. Sim. Mas se você for pensar que eu não consigo nem fazer uma compra num site coreano pelo cartão de crédito, aí já é muito mais distante, né? Acho que isso também é uma coisa... Sim, porque isso daí seria não só para o Brasil, da coreanos do mundo inteiro. Imagina quantos coreanos nos Estados Unidos que não se sentem integrados ao país, que estão passando dificuldade, são mais velhos, poderiam ter esse apoio psicológico com psicólogos da Coreia por distância, né? Sim, seria, talvez, para nossa moeda aqui no Brasil, seja caro uma consulta dessas. E aí talvez precisaria de ter algum apoio, algum subsídio para poder fazer isso. Mas nos Estados Unidos, imagina, você pode ser psicólogo na Coreia atendendo os americanos recebendo em dólar. É um baita business também, né? Mas é um assunto super interessante que foi abordado, que é a questão de o acesso do serviço público da Coreia. Que o que eu mencionei agora há pouco, né? Que eu, sendo coreano, tendo Chuminunotchun, tenho todo o registro, por não ser residente lá, não ter endereço e tal, eu não consigo. Então, acho que poderia ser uma coisa... Começando a resolver isso acabaria facilitando também, consequentemente, essa telemedicina. Poderia, sim. Né? Bom, ideias tem um monte, mas se a gente vai poder usufruir delas, não saberemos, né? Sim. Quem sabe
a gente consegue gravar ainda um episódio do tipo, você viu? Alguma coisa já está mudando. Eu tenho muita vontade de chamar alguém que trabalha no consulado, que seja Kyopo, não alguém que vem de lá, né? Para poder falar em português, principalmente. Então, mas eu fico com medo de fazer um programa que depois de 2, 3 meses já está desatualizado. Entendi. Sabe? Bom, a gente pode gravar de novo, não tem problema nenhum. Não sei se a pessoa vai vir, entendeu? Sim. Mas, bom, se isso é um assunto que interessa para as pessoas, vocês podem mandar pra gente como dica também. Se você em casa que tá ouvindo, eu tenho dúvidas em relação ao consulado, vocês poderiam chamar alguém para conversar? Manda pra gente, porque a gente pode depois mostrar pro consulado, tem bastante gente que tá querendo vir. Eu faço questão de varrer Bom Retiro se precisar para poder... Se for uma condição de alguém do consulado vir, ter que ir lá varrer Bom Retiro, eu varro, sem problema nenhum. Vocês também varreriam, não? Não, eu varreria, sim, só não quero tirar foto. Não quero fazer joinha, usar colete amarelo. Não, o colete eu uso, eu não ligo, mas eu não queria fazer o marketing, vou falar assim. Entendi. Bom, na verdade, a gente já participou várias vezes e fugiu das fotos só, amor. Pode falar desse jeito também. É verdade. Não deixei. Sempre no banheiro nessa hora. Enquanto os outros tiravam foto, eu tava trabalhando. Não me chamaram. A gente pode fazer o clube de Tomari do Kyopocast pra marcar, pra fazer pra fazer isso. Ninguém vai querer entrar no Tomari. Já sei que me ajudar a vender o Tomari. Acabei de perder duas pessoas já cancelaram aqui o Tomari. Na verdade, sabe uma coisa que eu queria muito? Eu assisti uma vez uma série do Netflix, acho que é a Ásia à Noite. Ele mostra programas noturnos da Ásia e tem um episódio da Coreia. Não sei se vocês chegaram a assistir. Eles começam falando de suja makgeolli, né? Makgeolli artesanal. E aí eles falam de um grupo de corrida. Tem um grupo de corrida que eles correm à noite lá na Coreia e tal. E eles explicam por que eles correm à noite. Óbvio, na Coreia é muito mais fácil, você não vai ser assaltado, né? No Brasil, à noite é só corrida mesmo. Porque ficar parado, você não pode ficar, né? Aqui, principalmente no Bom Retiro. Mas aí eu achei que, né, o algoritmo viu que eu vi o assunto, aí ele deve ter pensado, você se interessou em corrida? Não faz muito sentido. Mas me jogou, assim, eu vi que tem grupo de corrida em Cape Town também. E de Los Angeles. O grupo de corrida de Cape Town de Los Angeles, inclusive, participa a gente que é famosa de vez em quando. Aí eu fiquei pensando assim, mais pra nossa realidade, talvez voltando pra minha, eu achei que, seria legal se tivesse um grupo de caminhada. Nós precisa começar com corrida, né? Quem já corre, beleza. Mas principalmente pro nossos pessoal mais velho. Então, quer pegar aquele horário 6 da noite, 5h30, que é um pouco mais fresco, poder andar junto pra não ser mais seguro, mais divertido, né, mais integral. Então eu fiquei imaginando um trajeto e se encontra em frente ao Dom Bosco, corre toda a praça, dá uma volta no Parque da Luz junto, termina, anda lá mais ou menos uns 2 km devagarinho, no ritmo. Esse tipo assim, mas aí eu não queria que criasse uma associação da caminhada no Bom Retiro. Fosse uma coisa mais espontânea, entendeu, né? Era, assim, esse é o meu sonho, assim, para nossa comunidade, que não precisasse ter toda a burocracia, assim, uma coisa mais simples, né? Aí termina no outro gay, bebe o super soda. Obrigada, não, mas não pode para os idosinhos não. Então, aí na época, por causa dessa série, né? E eu já tô falando aqui já há um tempo, eu já me desapeguei a ideias, tá? Eu sou uma cabeça que tem muita ideia toda hora, e aí eu prefiro assim, não vou ficar guardando pra mim, né? Já trabalhei com cerveja artesanal, então eu já sei mais ou menos como que é o processo, parte burocrática e tudo mais. Eu fiquei pensando em fazer um suja makgeolli aqui do Bom Retiro, uma própria fabriquinha de makgeolli aqui. Aí eu pensei, a maior propaganda de makgeolli é gente velha tomando makgeolli, porque passa aquela ideia de vinho que faz bem. E realmente essa imagem que tem na Coreia. Então eu imaginei os velhinhos andando, né, todo mundo, eu terminando tomando makgeolli, né? Pensei, poxa, vai ser um baita marketing. Então daria pro próprio... Pra minha própria marca de makgeolli, né? Aí eu invento um nome meio que assim, tipo Vida Longa, sei lá, ou alguma coisa aí relacionada ao cabelo grisalho, a cor do makgeolli, ser branco, não sei o quê, patrocinar esses grupos, né? Já fica mais uma ideia aí pra você que quer
tem dinheiro parado e não sabe onde empreender, abriram a sua fabriquinha de Macaulay com um grupo de caminhadas para os idosos. Mas super apoio isso aí. É? Apoio. E teve acho que um americano lá no Nova York, ele criou um soju, acho que chama Toki Soju. Sim, eu já... Macaulay também tem. Tem uma marca de Macaulay no Brooklyn. Eles fazem umas garrafas dos Macaulay muito bonito. Esqueci agora o nome da marca, porque cada rótulo tem um nome. E tem também, acho que é o Macu, que é Macaulay em lata, feito na Coreia, mas é feito exclusivo para venda nos Estados Unidos. E aí a menina que trouxe essa marca para lá, ela faz todo esse trabalho de restaurantes, né? Porque o soju em si, destilado mais consumido no mundo, na gastronomia ele tem um valor reconhecido meio baixo, como se fosse uma bebida. E na verdade, uma bebida para ficar bêbado, né? Você não degusta soju, né? Mas o Macaulay já é mais fácil. Daí, tanto na cerveja quanto no vinhos artesanais, essa questão da acidez, da fermentação mais natural que ele tem, dá um storytelling muito bom de vender. Então seria muito mais fácil vender um Macaulay, assim. É muito mais difícil. Assim, a Mônica já deve estar pensando, tenta vender então uma coisa no restaurante. Já deve estar até que duvido, assim. Mas eu digo assim, a história é mais bonita. É mais bonita. Aqui tem todo o trabalho de serviço e tal, né? Não sei se vocês lembram da cerveja Erdinger de trigo. Sim. Né? Aqui no Brasil, ela foi um marco na cerveja artesanal por causa do serviço. Então, o pessoal da Erdinger, quando veio para o Brasil, nossa, por que o Brasil está vendendo tanta cerveja de trigo, né? Tomou um susto, porque como que foi a história aqui no Brasil? A Erdinger estourou nos restaurantes. O primeiro lugar que você viu alguém tomar uma cerveja de trigo na época, não foi num bar. Foi num restaurante com um garçom fazendo aquele serviço de girar a garrafa, encher o copo, e aí num restaurante, eu também quero tomar essa cerveja. Putz, tá sem copo agora, tem que esperar ter mais copo. Criou-se essa imagem. Na Alemanha não é assim. Não existe todo esse... É que o garçom brasileiro, ele é bom em vender, né? Então, quando ele faz o steak tartar na mesa lá, assim, esse serviço que ele faz no molho alfredo na mesa, o garçom brasileiro é muito bom. Então, é uma coisa que a gente fez aqui. Então, eu teria que fazer a mesma coisa com Macaulay, né? Porque eu vendia Macaulay no bar, a Mônica sabe, no meu bar no começo eu vendia soju Macaulay, atrasava os boletos. e por isso que eu sei que ela cobra, viu? Se você... E o Macaulay, assim, se a gente não tivesse lá para ensinar como que faz, e a gente mesmo não sabia. Às vezes, putz, tem que tirar esse fundo aqui de baixo, balançava demais, aí quando abria, espirrava, sabe? Tem toda essa questão, mas tendo treinamento era muito mais fácil vender, né? Aí bom, você falou que você super topa o Macaulay ou o grupo de andar? Só pra entender. Grupo para caminhadas. Macaulay. O pacote. Sem um não funciona sem o outro. Não, pode ser, caminhada também funciona. Mas eu gosto muito de Macaulay. É que tem um bar aqui no Bom Retiro que fabrica o próprio Macaulay e vende, não tem? Pão de Uru. Pão de Uru, sim, né? Sim, então, sim. Pode terminar lá também. Boa. Cada vez em um bar diferente, cada vez um bar pode até patrocinar. Quem completou a caminhada, a primeira é grátis aqui, né? E tem grupo de corrida de assim, sabia? Grupo de corrida de bar. O grupo cobra o bar para levar lá 40, 50 pessoas para correr. E quando termina, e ele cobra das pessoas que vão correr, inclusive, é igual coisa de corrida, né? Então eu quero correr no circuito desse bar. Aí eu pago, e aí eu corro, tem acompanhamento das pessoas, obviamente, para mostrar o caminho e tal, te motivar a correr, e quando você termina, você ganha um chopp. Entendeu? Isso é mais uma ideia de business aí para vocês, pessoal. Se vocês querem ter ideias de empreender, ouçam um podcast. É só ouvir. E aí vocês ajudam a gente. Bom, vocês querem fazer mais alguma conclusão em relação à pesquisa? Eu acho que tem um ponto muito importante a mencionar. Uma das conclusões que a pesquisa trouxe, né, sobre a questão da integração. Tá? Então, a pesquisa foi perguntar a questão bem-estar psicologicamente, saúde,
socioeconômico, e como a pessoa está integrado, posicionado legalmente na sua sociedade. Por exemplo, a pessoa pode trabalhar como advogado, mas pode ser um advogado que trabalha com assuntos que o mainstream não trabalha. É um exemplo, né? Então, ele fez um gráfico que ele mostrou. Ele tem duas linhas, né? Uma questão da integração psicológica. Então, isso mais questão de saúde e bem-estar. E outra integração, que é a questão da estrutural. Então, quando a gente fala estrutural, será que aquela sociedade te impede para você ser inserido no mercado de trabalho, para você poder crescer e virar um C-level, etc., né? Se a gente pegar isso, o Brasil, no resultado, ele ficou, né? Lógico, aqui tem várias considerações acadêmicas para ser mencionado, mas o Brasil ficou junto com os Estados Unidos, China, Austrália, Inglaterra e Cazaquistão. Inglaterra não conheço muito bem. Estados Unidos, acho que a Mônica pode comentar que ela conhece muito bem. Só que são sociedades bastante maduras. A própria comunidade, a imigração mais antiga mais também. antiga e é mais madura e está muito bem integrado com aquela comunidade. O Brasil ficou junto, né? E no gráfico aqui menciona o Brasil, né? Então acho que esse é um aspecto muito interessante, não querendo falar mal dos nossos irmãos argentinos, né? Porque a Argentina ficou totalmente desconectado em termos de psicologia e de estrutural. Então, ou seja, o coreano imigrante, sei lá, independente de quantos anos que a pessoa tenha, ele não se vê que, eu nasci na Argentina, mas não faço parte desse país. Não faço parte e nem tenho intenção de crescer a minha carreira profissional, etc., aqui nesse país. Então, acho que tem isso. E um outro país, né, interessante, né, que é a questão que não conseguiu se integrar psicologicamente, mas integrou a questão estrutural, é Japão. Então, acho que o Japão vem pela sua história dos Giants, né, que ainda, acho que a dor, né, o Han, a dor que, não sei se é dor, mas o Han que eles têm é totalmente diferente comparado com qualquer comunidade do mundo inteiro. Então, a pesquisa, ele traz esse aspecto. Os coreanos do Japão, eles se sentem integrados socioeconomicamente, mas não psicologicamente. Exato, isso. E você acha que no Japão, por exemplo, um coreano que tá lá, que já nasceu no Japão, se não for por nome, documento, as pessoas sabem que ele não é um japonês? Eu não sei. No dia a dia, assim lá? Eu não vou saber. Porque aqui a gente consegue diferenciar, né? Mas parece que tem uma segregação muito forte. Sim. Mas isso é uma reclamação até dos japoneses do Brasil que voltam pro Japão para trabalhar, que vão pro Japão trabalhar, eles também fechados, né? Comentam, né? Sim, isso mesmo. Então, não sei se é um assunto para comemorar ou não, mas a pesquisa, ele traz a situação atual da comunidade coreana no Brasil. E o Brasil, ele é uma comunidade, a comunidade coreana no Brasil é uma comunidade que está muito bem integrada. Entendi. Bom, a gente meio que concorda. Obviamente, sempre dá para melhorar. Sim. Sempre dá para melhorar, ainda mais nesse momento que a gente tá, né, com redes sociais, assim, jogando likes, algoritmos para lá e para cá, então piadas acabam viralizando muito mais. Mas mesmo assim, a gente aqui talvez a gente tá num mundo que é totalmente diferente do Brasil, que é São Paulo, né? A realidade de São Paulo, a realidade do Brasil é totalmente diferente, né? Talvez aqui como a gente tá no nosso gueto, a gente se sente ao mesmo tempo confortável entre os coreanos e acha que tem uma certa integração o suficiente com os brasileiros, né? Bom, acho que vamos comemorar, né? Vamos ver como um ponto positivo. Abre uma colinha. Mas super top a ideia de montar um business de macaulay, hein? Uma boa, hein? Bom, depois a gente faz o crowdfunding, né? Do macaulay. Pra quem quiser topar, a gente pensa no nome, faz um crowdfunding. O difícil é escalar isso. Escalar, eu digo, é escalar a produção com qualidade, mas agora é um business muito essa legal. Essa parte, eu acho que hoje no Brasil, por conta do mercado de cerveja artesanal, é muito mais fácil. Né? O mercado de cerveja artesanal no Brasil, ele batalhou muito para quebrar barreiras, conseguir equipamentos, deixar licenças mais fáceis. E também que queira ou não, é por conta do mercado de cerveja artesanal que o mercado de kombucha cresceu. Ele acabou abrindo essas portas, entendeu? Sim. Então, e o macaulay é praticamente a mesma coisa.
Tanto que eu sou contra, né? E eu não sei como que o Tugui vende, tá? Mas assim, eu sou contra falar que Macalli é um vinho de arroz. Eu não vendo assim. Macalli é uma cerveja de arroz. Ou se você for, é um fermentado de arroz. Mas se você for ver literalmente, porque vinhos são fermentados de frutas. Então você pode falar que é um vinho de cereja, um vinho de amora. E quando é de grãos, o processo é como se fosse cerveja. Né? Então, tanto que para você fazer uma cerveja, você coloca maltes, né, cereais em altas temperaturas e acontece a mesma coisa com o Macalli. Você tem que fazer isso com arroz, seja no vapor ou de uma outra forma, para poder tirar todo o amido dele lá. É interessante, porque eu falei isso porque, na verdade, o Macalli, lógico que você sabe muito mais que eu, o Macalli na Coreia era muito regionalizado porque não conseguia fazer uma produção em massa. Sim. E aí, um dos Macalli que ficou muito famoso, popular, chama Chipyeong. E o Chipyeong, a nova geração, né, filho, neto, não sei, mas eles que assumiram e eles que conseguiram manter a qualidade, o sabor, e conseguiram fazer uma escala de produção. Entendi. E isso está sendo muito repetido hoje com várias marcas. Tanto que, ano passado, quando eu estava na Coreia, que eu tinha ido depois de 5, 6 anos, caramba, número de Macalli, tipo, brand, né? As marcas cresceu muito. Mas muito assim, tem gente que gosta de ver igual no episódio que a gente gravou sobre o Guilherme, a Hannah gosta de ver mukbang, né? Eu acho, tem umas que eu acho bizarro e tal. Tem gente que gosta, tem a sua coisa específica no YouTube. O meu é fábrica. Eu gosto de ver fábrica de comida, de bebida. Eu gosto de ver as garrafas girando assim, o negócio fechando assim. Meu sonho era ter uma fábrica, né? Só poder ver lá os negócios. E produção de Macalli existe, né? A super artesanal que o pessoal faz, mas existe também já um processo industrial muito mais que não precisa ser tão gigante, que é menor. Existe até, não sei se você já viu, o Macalli que eu chamo de tang. Em pó, que você joga na água e espera fermentar alguns dias e bebe em casa. Nossa. Eu já fiz até, eu já comprei alguns desses para testar em casa, assim. Não é a mesma coisa, mas dá para você ver que ajeitando receita, assim, ele entra, dá para fazer alguma coisa no futuro, né? Aqui tem muita questão, aí já entra na questão de quando você quer fazer um processo mais sem conservante, sem aditivos e tal. Essa é a diferença. E o charme do Macalli artesanal foi justamente por ser uma bebida supostamente que é só água, arroz e nuruco. Né? A grande dificuldade aqui do Brasil é que o Tugui não traz nuru pra gente, né? Mas nem tem como, né? Tem como trazer. Uma vez eu tinha, no ingrediente estava nuru e eu levei um mês pra tentar explicar o que era nuru. Eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos vai nuru da Coreia importado fácil. Eu trago da mala. Nuru, assim, sempre que alguém tá vindo lá, eu peço pra trazer nuru porque eu quero fazer meus bets, meus testes, assim, né? Pra futuramente. Vamos ver. Ideia sei. Talvez o Tang seja mais fácil, não? Sim, mas que nem ele falou. Universalidade, né? É bem específico o Macalli ainda. Bem específico. Até de lata vende bem? De lata? Vende porque o pessoal é curioso, mas... Porque não quer comprar a garrafa toda e comprar uma latinha? Mas Macalli, quando eu falo com os não coreanos sobre Macalli, eu aviso, é 8,80. Ou você vai amar, ou você vai odiar. Tá vendendo errado. Não. Sabe como que eu vendo o Macalli? Ou você gosta, ou ainda vai gostar. Se você ainda não gosta, o seu paladar não tá preparado. Mas uma hora você vai gostar. E é verdade. Uma hora vai. Não, eu gosto de Macalli, mas... pra mim foi 80 na primeira, não foi... Mas tem muitos amigos que até hoje é 8. Aqui, por exemplo, dentro da cerveja tem as sours, que são cervejas azedas, ácidas, e que é o que eu mais gosto. E é o que eu falo, ou você gosta, ou ainda não gosta. Você vai acabar gostando. Entendeu? Ok, vamos ver. Vamos ver se depois de mudar o meu speech vai vender mais. Sim, é a bebida do futuro. Bebida do futuro. Eu sempre tive essa curiosidade. Eu queria fazer a pergunta pra você. Esses Macalli de sabores, frutas, assim, os não coreanos, né? Eles compram mais esse tipo de sabores neutras ou com sabores frutados? Com sabor. Com sabor. Mesmo quem nunca tomou? Mesmo quem nunca tomou, porque tem medo. Que nem soju, sabia? Soju também, com fruta sai muito mais do que sem. Certo. Porque é jovem também, né? Então o pessoal meio que, mas
Mas isso, Qual é o gosto disso? Eles preferem pegar com o fruta. pessoal jovem vê um tramar pra querer comprar e eles não tomam esse Não tomam, mas saborizado. tomam isso, sabem que é a mesma coisa que o Song Joong-ki tomou em Vincenzo, só que é com fruta. Ah, já que eu gosto de banana, acho que a chance de eu não gostar disso é menor, então eu vou comprar. Nossa, um quando o banana. Vincenzo saiu o Vincenzo e saiu os Macaulay, você acha que ia estourar o Macaulay? Ou Estourou. Estourou? Porra, japonês. Nossa, o que tanto de japonês procurando Macaulay era na época que a gente não tinha Macaulay. É sempre assim o timing. Tinha fila pra comprar Macaulay. Ah, é? Mas foi só temporário. É sempre assim. Não fidelizou. É um pico, aí cai, e aí pegam uns que fidelizam e continua. Mas assim, não chega no pico. Entendi. Você acha que houve um lobby da indústria de Macaulay pra fazer Acho o que sim, Vincenzo? né? Acho que sim, né? Não foi de graça, não foi porque a autora gosta de Macaulay. Mas o Vincenzo tem muito, porque é o PPL, né? Que é Product Placement, que faz muita Tinha coisa. muita propaganda. Tinha muita propaganda. E até ficou polêmico, que ele teve acho que o Vincenzo ia ser exportada pra China, né? O direito autorais para vender, para exibir lá. E tinha uma cena que eles trouxeram um tipo de fast food chinês. Tá. E Song Joong-ki comendo isso. E, tipo, aí as pessoas começaram a criticar. Cara, não faz sentido isso, porque tal. Até que os caras tiraram essa cena. Ah, é? É. Sim. Entendi. Bom, o Vincenzo vai começar a vender Macaulay na Inglaterra agora, né? Ele casou com a inglesa, a mulher dele tá grávida. O Vincenzo começou bem, mas terminou ruim. Vocês não acham? Vocês gostaram da Eu série? não assisti, na verdade. Achei interessante. Até o final? Não, mas no começo eu já fiquei, nossa. Quem assiste mais é meu marido. Uhum. Eu fiquei, sério? Um coreano italiano. É, eu falei, não. Vai pegar hate aqui da São João. Não, mas depois eu fiquei, não, tá bom. Aí ficou interessante, mas eu li mais do que ver. Eu acho engraçado o jeito que elas dão nomes pros atores coreanos abrasileirados, né? Tipo, Park Song-joon é o Park Seo-joon, o Song Joong-ki é o Song Joong-ki. É legal isso. Elas são muito boas nisso, né? Se elas podiam dar os nomes pros jogadores da seleção coreana, né? Pra não ficar tudo ali. Bom, já tomei muito tempo de vocês. Gente, depois dá a nota aqui da nossa apresentação do nosso trabalho. Né? Esses grupos formados de última hora, sempre assim, dá certo, gente. O importante é passar de ano. Passar com 10 ou passar com 7 dá na mesma. Tá bom? Muito obrigado pela presença e tempo de vocês, por fazer vocês lerem tantas páginas de pesquisa, tá bom? Essa pesquisa tá aberta, qualquer um pode acessar o resultado, ou a gente conseguiu uma coisa meio que confidencial? Eu acho que não é confidencial, mas também não tá aberto. Tá, então não peçam pra gente o resultado. Não vamos distribuir. Só acreditem no que a gente falou. É verdade. Entendeu? Mas é 400 páginas, isso é verdade. 418 Nossa, páginas. Que ódio que eu tive quando ele mandou isso. Não foi eu, foi Não, ele mandou, ele falou, vê antes de falar não. Aquela frase que eu fiquei, tá bom, vai, vou ver antes de falar não. Eu não pensei muito. Se eu pensar muito, será que eu mando não pra mensagem pra Mônica? Eu não ia ter mandado. Porque foi assim, o Jair mandou a mensagem, eu falei, perguntei pra você, pensa em alguém chamar pra poder fazer junto? Até porque a ideia do OnePlus é sempre ter mais de um convidado, né? Aí eu vou pensar, também eu vou pensar aqui, mas eu vou pensar no circuito off associações. Que não seja alguém envolvido em associações. Você chegou a pensar em alguém pra chamar? Não, né? Na verdade, assim, eu fiz o compromisso. Podemos ter acesso? Sim, eu vou lá perguntar e eu vou insistir pra trazer. Você não se comprometeu em ler nem participar de novo, isso é verdade. Aí eu entreguei, aí o Alex chegou, então, quer gravar? Eu falei, putz, pra ler isso aqui, ó, não temos pressa, tá? Então vamos marcar lá pra depois. Mas foi rápido até, né? Quando é que saiu o resultado? Foi, acho que início desse ano, foi? Foi final do ano passado, começo desse ano. Foi rápido, né? Sim. Pô, trabalho de faculdade demora muito mais pra fazer. Aí o Alex que trouxe você. Eu falei assim, com essa pessoa ideal. Assim, Ótimo. Eu fiquei surpreso de você ter topado. Assim, eu falei assim, vou mandar. Eu vou explicar por que eu escolhi você. Eu expliquei, falei, não conheço ninguém mais bem qualificado, e é verdade. Entendeu? E acho que foi ótimo. Aí quando eu li, eu falei, eu li umas páginas dele. Você leu? Eu falei, claro, vou chegar aqui. O Alex chegou a pedir pra mim, tem inglês? Aí eu falei, ela que pediu em inglês. Eu falei, se for em inglês, eu leio tudo. Agora, se for em coreano, eu só vou ler onde eu quero. Ainda bem que não tinha, você ia ter que ler 400 páginas em inglês. Não, mas depois ia ser maior em inglês, porque coreano ele... palavras são menores, seria mais fácil. Inglês ia ser maior. Mas é que querendo não, é um assunto que eu gosto, entendeu? Exato. Em coreano eu fico, que preguiça.
Muito bom, muito bom. Bom, se tiver mais pesquisas ou outras pesquisas, a gente já tem aqui um conselho para esses assuntos políticos externos, para a gente tirar nossas dúvidas. Quem for membro do Tori, mande sua pergunta aqui por já e a Mônica poder responder também para a gente, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E muito obrigado para você que ficou aqui com a gente até o final. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube. Eu sei que muita gente já está inscrito no Spotify, mas eu sei que não tá. Eu sei que o público que está inscrito no YouTube não é o mesmo do Spotify, porque o Spotify fala que 50 e pouco por cento dos nossos inscritos no Spotify são mulheres, só que no YouTube 80% são homens. Então não dá para falar que são as mesmas pessoas que estão inscritas nos dois. Então tem gente que tá inscrito só em um, mas eu gostaria muito que se você tivesse que eu não vou dar todas essas minhas inscrições para vocês, escolhe ou YouTube ou Spotify, então por favor YouTube, porque a gente precisa bater algumas metas de inscritos, a gente precisa chegar em 1.000 inscritos para poder começar a monetizar nossos views. A gente já tá, a gente tem muito poucos inscritos, a gente tem 500 inscritos, mas nossa meta porque o YouTube ele joga duas condições para monetizar seu canal. Horas. As 4.000 horas a gente já bateu. Que bom. Praticamente, entendeu? E só que a gente tem acho que não sei se é minha mãe que tá o dia inteiro ligado no YouTube lá e ajudou a bater as 4.000 horas, porque é muito difícil bater as 4.000 horas, né? Mas as 4.000 horas foi assim, até que rápido. É porque os vídeos são longos também, então a pessoa deve botar o play, dorme, esquece, então vai até o final e tem que fazer aí tem que voltar desde o começo, então. Tem que fazer um unboxing do silver button. Das caixinhas, né? Eu até dou, mas essa daí não é mais importante, entendeu? É começar a pingar cada centavo, seja os 20 reais por mês do Tom Ari, seja alguma coisa do YouTube, pra gente mostrar, na verdade, a ambição não é, assim, ganhar dinheiro, ficar rico, todo mundo quer, mas para isso eu tenho várias outras ideias. Mas a ambição maior é mostrar que pequenas comunidades, pequenos grupos podem ter voz, né? Então, se a gente conseguir mostrar que, assim, mesmo um podcast voltado para a comunidade coreana do Brasil consegue pagar uma estrutura para se manter, qualquer um pode ter voz para qualquer dor, qualquer grupo que você pertence, entendeu? Então, é um apelo. Eu não fico aqui pedindo para se inscrever toda hora no YouTube, no Spotify, essas coisas, mas vamos fazer uma campanha, assim, nesse mês de fevereiro. Por favor, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom? Mesmo que você não assista e prefira ouvir pelo Spotify, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima. Valeu!